É uma satisfação recebê-los aqui, Dr. Tomás Silveira Martins Hartmann e o Dr. Jonas Ercego, né, nosso amigo, presidente da OAB, que já com frequência está aqui nos nossos estúdios trazendo importantes informações e hoje intermediou essa entrevista aqui com o Dr. Tomás, que está chegando na cidade, né? Boa tarde, Dr. Tomás. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Dr. Jonas. Boa tarde à comunidade não metoquense. É uma satisfação poder conversar com a sociedade através da rádio A Folha e estou à disposição para as perguntas que vierem a ser feitas. Muito bem. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos os ouvintes aí, internautas também, né? É uma satisfação estar participando mais uma vez aí do programa de vocês e reafirmando aí que a OAB está sempre à disposição aí para o que for necessário, para nós prestar algum esclarecimento, auxiliar a comunidade. E boa tarde, Dr. Tomás aí. Quero agradecer a oportunidade e também agradecer pelo doutor ter escolhido Não Metoque aí para conduzir aí seus trabalhos aí e nos ajudar aí na nossa comarca. Muito bem. Dr. Tomás, ele vem de Augusto Pestana, uma cidade menor que Não Metoque. É uma promoção, né, Dr. Tomás, vir para Não Metoque. Fala um pouquinho desse seu trabalho na comunidade e da sua escolha. Fala da sua família, como você está morando em Não Metoque e da sua escolha pela nossa cidade. Na verdade, não se trata de uma promoção propriamente dita, porque embora Não Metoque seja uma cidade maior, com maior número de processos e maior número de habitantes do que Augusto Pestana, elas são ambas de mudança inicial, então tratou-se de uma remoção a pedido mínimo, por interesses pessoais, por ter me formado em Passo Fundo, proximidade, ter familiares em Passo Fundo. Também sou natural de Iraí, em proximidade com a terra natal. Pelo desafio que se apresenta também, um desafio profissional, Augusto Pestana realmente é uma comarca que a gente chama de P, tamanho P. Não Metoque embora em trânsito inicial também uma comarca G, que a gente chama. Então, um desafio pessoal e profissional é bastante grande ao assumir uma comarca da magnitude de Não Metoque, com cerca de 12 mil processos hoje. O desafio é bem grande, isso também me motivou, porque eu entendo, eu pessoalmente sou movido a desafios e pretendo fazer um trabalho que acontente, que a sociedade note o trabalho do judiciário de forma positiva. Já está instalado com a família, então, no Não Metoque? Sim, já estou residindo no Não Metoque desde terça-feira passada, quando chegou o caminhão da mudança, ainda em vias de finalização e tal, mas já estamos residindo, as crianças já estão matriculadas na rede de ensino para o ano letivo vindouro. E, enfim, agora, dia 16, a posse. Inclusive, eu antecipei a posse estava prevista para o dia 23, teria mais alguns dias de trânsito, mas como já estou instalado e como o desafio é grande, como a comarca exige uma dedicação, achei por bem antecipar essa posse em uma semana. Exato, a posse então vai se dar às 17h30 da próxima segunda-feira, né? Dia 16 de janeiro, lá no fórum, né? No Salão do Júri do Fórum. E nós vamos estar presentes lá cobrindo essa importante ação, né? Porque a comarca de Não Metoque, ela está com o juiz substituto desde meados do ano, né? E ela vem assim com um grande número de processos. O doutor Márcio Monteiro não quer que eu diga acumulado, porque todos os processos eles têm despachos, né? Não estão acumulados, eles têm despacho, mas estamos lá com então um número confirmado de 12 mil processos, né? Que é bastante, né? Um volume grande para Não Metoque, Vitor Greff e Tiúna. Né? E carente, então a comunidade está carente de um juiz que se debruce sobre isso, né? Especificamente sobre essa comarca, porque acumulado duas, né? Já com tanto volume de trabalho, já restringe ainda mais
o trabalho, inclusive, dos advogados, né? Qual é o seu conhecimento a respeito da situação do fórum, dos processos e número de servidores, porque também tivemos uma carência, né, de servidores nos últimos tempos? Exatamente. A questão do conhecimento a respeito da comarca ainda é um pouco precária. Eu tenho conhecimento a respeito do número de processos, como eu disse, que classifica a comarca como comarca G, isso é bastante relevante. Número de servidores, a gente tem carência. A gente tem hoje 8 servidores concursados, um assessor do juiz CC, já nomeado pelo Dr. Márcio, mas a meu pedido, que será o meu assessor enquanto ele estiver no meu toque. O grande problema é que no cartório nós temos 4 servidores, são 3 oficiais escreventes e um auxiliar de serviços gerais, que é o Laércio, servidor de há muitos anos na comarca e conhecido de todos, acredito, né? Com certeza. Muito competente também. Só que para a comarca nós deveríamos trabalhar com no mínimo 6 ou 7 servidores. Então isso é uma carência bastante grande no cartório. Existem 4 estagiários, mas o estagiário não supre 100% o serviço do servidor, né? Então a carência é grande. Inclusive, em função dessa carência e das dificuldades que a gente sabe que existem, não para o Poder Judiciário, mas não só para o Poder Judiciário, Serviço Público em geral, de contratação e nomeação de novos servidores, a Corregedoria Geral de Justiça implementou um projeto que se chama Multicom, que seria um projeto de cartórios, seria uma central grande, e a ideia é que essa central passe a atender ordinariamente todas as comarcas do estado. Ainda é um projeto inicial, hoje eu acredito que cerca de 12 comarcas estejam incluídas na Multicom. A gente pode solicitar, mediante alguns requisitos, o ingresso da comarca na Multicom, que eu acredito que seja extremamente positivo, porque no momento que ela é uma central cartorária, ela, em tese, seria como se tu tivesse o quadro completo. Com os processos digitais, isso funciona muito bem. E como a gente perderia um servidor, porque quando tu solicita o ingresso na Multicom, a comarca tem que ceder um dos seus servidores para que trabalhe nessa central remota, né? Porque não existe mágica, a central para existir, ela precisa de servidores também. Só que em tese, nós cederíamos um e ganharíamos 3, porque seria como nós ficássemos com o quadro completo. Claro que ainda ela não funciona 100% com o quadro completo, porque existe carência ainda de pessoal também na Multicom, mas muito menor do que nas comarcas. Existe comarca hoje com um servidor, que é simplesmente inviável de ser tocado, seja ela P, M ou G. Então a minha ideia é solicitar o ingresso da comarca na Multicom. Eu tenho que conversar com os servidores, fazer o diagnóstico também. Essa decisão é uma decisão da Corregedoria Geral de Justiça. A gente faz a solicitação, mostra os números que eles têm, mas os dados objetivos, mas também os servidores daqui têm que se engajar. Então a gente tem que conversar, fazer um diagnóstico, isso não é do dia para a noite, mas é uma ideia que eu tenho para tentar solucionar esse problema de carência de pessoal no cartório e a partir disso fazer com que melhore a prestação jurisdicional. Seria um trabalho remoto, né? E já que os processos estão todos digitalizados, seria um avanço, né, nessa área. E para vocês, da advogados, Daniel, vocês passam dificuldades, né, de atender os seus clientes na medida que teve todo esse período de pandemia, de redução de audiências, de processos parados, né, por falta de despacho.
E isso tudo, assim, vocês têm um papel relevante, né, junto ao fórum. Então, estão sempre buscando, né, junto ao Tribunal de Justiça, aos profissionais, né, mediaram também, fizeram diversas solicitações de que houvesse a nomeação, né, do novo juiz, que no começo não tinha nenhum disponível, né, no começo do ano. Para a advocacia, com certeza, né, é um grande desafio, porque a gente representa aquela parte que é interessada, né, que está buscando o seu direito para resolver, não conseguiu resolver, talvez, da forma extrajudicial, não conseguiu, por vezes, ou entrar num acordo, né, ou simplesmente a questão que se debate também não se resolve extrajudicialmente, né, e esse acúmulo, né, eu gostaria de fazer até um breve diagnóstico, né, que é vamos dizer, a impressão que nós temos aqui de Nometóque, na verdade. O Rio Grande do Sul, por si, foi um dos últimos estados a digitalizar os processos. Isso é fato. Primeiro foram os processos da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, né, e alguns estados. E infelizmente, o Rio Grande do Sul foi um dos últimos, né. Foi necessário ter essa pandemia aí para que o tribunal, então, começasse a digitalizar. Antes até tinha outros sistemas, não me recordo agora qual que era o sistema, que também o TEMS, não, mas de processo eletrônico, tinha o processo do ETEMS, né, e que também não era muito criticado, né. E então, até que foi adotado o EPROC, né, que é o sistema igual da Justiça Federal, né. Penso assim, que a maioria dos advogados é satisfeito com esse sistema, né. E quando surgiu essa situação aí, então, que nós também tomamos posse esse ano, né, fomos procurar o porquê, né, dos processos estar porque tem tanto movimento, então, né, processual. A gente vem aí, tanto dessa questão da ausência de digitalização dos processos, né, também está vindo o período de pandemia, está vindo da reforma do fórum, que nesse período de pandemia, então, quando teve aqueles períodos que o judiciário foi liberado para trabalhar presencialmente, então foi o período que o pessoal pôde fazer movimentação dos processos, porque primeiro reformou, agora eu não lembro a sequência, se foi a parte de cima, e daí os processos foram tudo para baixo, né, no primeiro piso, daí terminou a parte de cima, daí os processos foram tudo, e cada vez que era movimentado os processos, levava 1 ou 2 semanas. Isso aí demorou, aqui no Metóque, isso aí demorou, então atrasou o andamento dos processos. Nesse meio tempo, então acumulou os processos, foi quando então nós fomos visitar, primeiro nós entregamos um ofício para a presidente do tribunal, né, a doutora Iris, juntamente com o município aqui de Nometóque, com o Poder Executivo, reivindicando mais servidores, então, porque o grande gargalo, até a questão de cumprimento, de realização de audiências e sentenças, no nosso ponto de vista ainda estava regular. O grande problema que tínhamos aqui no Nometóque, na verdade, era juntada, a gente chama de juntada, mas o que é? Anexar um documento dentro do processo. O processo era físico. Que é o trabalho dos servidores. Isso, que é do cartório. E daí o cumprimento das ordens do juiz. Para ter uma noção, essa juntada levava 4 meses, 2 meses para fazer essa anexação de uma petição no processo. E daí depois, o cumprimento de uma ordem judicial levava 21 meses. Depois abaixou lá em 2021, o pessoal nos passou uma informação que de 21 meses baixou para 13 meses. Então, o que era o problema? O problema era a falta de servidores, né? E nós, então, oficiamos a presidente do tribunal. Claro que o mais adequado é oficiar a corregedoria, mas foi um ato simbólico, né? E naquela oportunidade, o pessoal do tribunal, né, os desembargadores, nos falam, não, mas Jonas, no Metóque tem um movimento muito bom, né, as sentenças estão bem, os processos estão movimentando. Então, só que era, como disseram, um ato simbólico, né, não íamos interpelar, mas então
numa segunda oportunidade, voltamos, né, fomos, aliás, ao tribunal, na corregedoria, e conversamos com o corregedor Augusto Ponte, né? E inclusive naquela oportunidade estava presente a doutora Cristiane Hope, que foi juíza aqui na METOC, e colocamos para eles, mais doutores, é que no mapa do tribunal, que é o sistema de gerenciamento deles, vocês têm a noção, né, das sentenças e das audiências. O nosso problema é o cumprimento, é o cartório, às vezes. Diz, mas teve um movimento. Não, mas é que foi todos os processos movimentados porque o fórum estava em reforma. Então, vocês vão ver movimentação de 12 mil processos num período aí de meio ano, 2 vezes movimentou todos os processos. É essa que é a questão, né? E então, naquele momento, ele até estava programada a digitalização dos processos, que no primeiro momento era dezembro de 2021. Nesse meio tempo foi alterada a empresa que fazia digitalização. Se eu não me engano, era para ser em março, toda a digitalização, e depois foi prorrogado para junho ou julho, que naquele período também, como houve um outro atraso, também já estava incerto. Aí, após a nossa visita, que foi em abril, eu disse, não, então vamos colocar no METOC como urgência. Daí, então, não, lá em junho e julho, realmente vamos digitalizar, porque naquele período só 40% dos processos estavam digitalizados, né? E com a digitalização, esse problema que nós temos de juntada de processos e até mesmo de cumprimento reduz muito, porque a juntada simplesmente não existe mais. Ao momento que o advogado peticiona, está no processo. Está no processo. Né? Que entra uma informação, né? O senhor quer falar, doutor Thomas? Sim, na verdade a questão da digitalização, houve um problema geral do Estado, com uma das empresas que simplesmente se lançou no edital de licitação. A licitação, a gente sabe como é que funciona, foi por menor preço, ofereceu o menor preço, e quando começou a digitalizar, ela viu que não tinha capacidade para tanto. Hoje o tribunal desenvolveu uma central do próprio tribunal também. Existem ainda outras empresas terceirizadas, mas a grande volume de processos digitalizados está sendo na central do tribunal, que tem a expertise do processo judicial, e isso foi um problema que a gente enfrentou no início da digitalização. As empresas sabem tirar xerox. Elas não sabem por que a folha X está no lugar que está, por que tem que ter uma sequência, por que a petição ir. Então, a central do tribunal tem. A qualidade da digitalização do tribunal hoje é muito grande. Tanto é que o tribunal foi agora receber um prêmio, não sei especificamente qual, em função no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o órgão que regulamenta, que fiscaliza todos os tribunais de justiça do país administrativamente, né? Recebeu um prêmio em função da magnitude. Foi o Tribunal de Grande Porte com maior transformação de acervo de processos físicos em processos eletrônicos. Isso foi sem precedentes. Nós teríamos know-how hoje. A desembargadora Iris, presidente do tribunal, ela coloca isso sempre nas falas dela para os juízes e também publicamente. Nós teríamos hoje capacidade, ao encerrar o nosso acervo, que provavelmente vai acontecer até metade do ano de 2023, a digitalização 100% do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós teríamos como vender o nosso know-how. Então, houve problemas iniciais, foram solucionados, rescindido o contrato. Hoje o tribunal tem uma central muito eficiente para cumprir. A respeito dos cumprimentos e da juntada que o Dr. Jonas colocou, eu só quero referir que quando abriu o edital de remoção para o METOC e eu vim conhecer a comarca, vinham 2 servidores. O Laerte, que eu já citou, que já mencionei, e
uma outra menina que se removeu para Rodeio Bonito agora recentemente. Era esse o quadro funcional, com 12 mil processos. É humanamente impossível manter prazos, manter metas, estipular metas com processo físico e com 2 servidores. Com processo eletrônico também é, com 2 servidores, com 3. Hoje nós temos 4. Então, daquele momento no qual eu me interessei pela comarca para hoje, dobrou. Nós perdemos 1, nós viemos 3. Então, ficou Laerte, nós temos 4. Ainda é precário, como eu disse inicialmente na minha fala, nós deveríamos ter 6 ou 7. Ainda é precário, mesmo com o processo eletrônico. Por quê? Por que é precário? Porque nós temos uma vara judicial. Nós não somos uma vara especializada. Qual é o problema da vara judicial? A gente tem muita urgência. Muita urgência. Tem infância, tem réu preso, tem idoso, tem litoral também. Não entra no cartório. Isso eu digo isso. Tem as prioridades. Então, assim, a gente tem muita urgência. Tem medicamentos. Atropela os outros, né? E aí, assim, quando que sobra tempo para esses poucos servidores fazer o ordinário? Sim. Entendeu? Essa é a pergunta relevante que se faz feita. A questão do processo eletrônico ela é muito importante porque o EPROC realmente ele permite que a gente trabalhe com algumas automatizações que a gente fala na linguagem jurídica, que é a OAB vai fazer uma petição, o advogado faz uma petição, e a gente seleciona critérios, palavras. Se tiver as palavras, soma de palavras, ela vai direto para uma pasta. Se tiver a soma de outras palavras, ela vai direto para outra. Então a gente já consegue saber, a urgência já vai direto para a urgência. O que isso precisa ser feito? Não é fácil fazer, porque muitas vezes o servidor ainda não está, e os 3 servidores que vieram são novos, eles não têm familiaridade. Eles não têm 4 meses do judiciário. Então, é bom, vieram novos, mas agora nós estamos em outro momento, que é passageiro, mas ele ainda está acontecendo, que é a adaptação desses novos servidores ao sistema, ao volume de trabalho, a conseguir fazer essas automatizações. Eu acredito que a comarca ainda não teve a visita do corpo técnico do tribunal a respeito do sistema EPROC, onde eles ensinam a gente a fazer tudo isso. Na minha comarca, onde eu estava, ainda não tinha sido feito, que era uma comarca muito pequena. Então, eu tenho uma grande expectativa a partir dessas melhorias tecnológicas para o futuro. Talvez não vá ser imediato, mas eu acredito que ainda em 2023 a gente vai vencer algumas etapas, os processos vão conseguir ter um tempo de tramitação bem menor, mais ágil. A minha ideia é que os servidores busquem essa qualificação, busquem se informar a respeito dessas automatizações, fazer reuniões com a OAB e com as demais entidades. Nós chamamos de comissão mista, que a gente reúne OAB, Ministério Público, Brigada, Executivo Municipal, a gente faz uma comissão mista para trabalhar essas questões assim, olha, nós vamos fazer aqui as automatizações. Quando entrar a palavra urgências mais medicamentos, ele vai direto na pasta tal. Só que só deixa para usar urgência quando realmente for urgência. E se o advogado usar urgência toda vez, ele vai estar atrapalhando, em vez de ajudar. Né? Então, assim, a gente tem que também conscientizar o nosso público a usar os termos quando realmente for aqueles termos, né? Daqui a pouco tu bota medicamento, não é medicamento, daqui a pouco tu bota e vai para o local errado. E aí a gente tem que fazer uma movimentação de troca de coisa, isso demanda tempo, né? Mas eu acho que a gente, eu gosto de olhar para o futuro sempre. A respeito das dificuldades passadas, elas estão postas em razão da situação, do da contexto situação todo, né? dos servidores. Eu não acredito que seja, aspas, culpas dos servidores, porque eles fizeram o possível.
Acredito que o colega também fez o possível. Tive vários contatos pessoal com o Márcio, aqui quero dizer que me parece um juiz extremamente qualificado, Extremamente uma obra também, né? Extremamente trabalhador, mas realmente, quando a gente está substituindo uma comarca inicial, a gente tem presença na comarca uma vez por semana. Realmente não tem como fazer tudo, né? Tá. É precário. Doutor Tomás, qual é a sua opinião a respeito das conciliações, né? Porque aqui anos atrás já se trabalhou conciliação, né? O que o senhor pensa a respeito disso? A mediação e a conciliação, ela é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque no momento que tu concilia um processo, o processo ele termina mais rápido, né? Ele nos desafoga, mas mais que isso, no momento que tu consegue fazer uma conciliação bem feita, uma mediação bem feita, que as partes realmente se conscientizem ambos os lados em abrir mãos, porque uma conciliação, uma mediação, uma composição, ela é sempre feita de concessões mútuas. A gente está resolvendo aquilo que a gente chama de lide social. Que havia, por exemplo, num caso de família, onde tu vai estabelecer o direito de visitas, que eu não gosto nem da palavra de visita, eu gosto do direito de convívio. Porque o pai e mãe, eles não têm direito de visita, eles têm direito de conviver. É muito mais do que visitar o filho. Direito do filho, claro, mas assim, e não é só um direito, é uma responsabilidade de conviver com o seu filho. Né? Então assim, no momento que tu consegue estabelecer uma conciliação num processo de guarda, por exemplo, essa guarda vai funcionar. Porque para mim botar no papel é muito fácil, mas a vida, ela não é uma bula de remédio. Então, no momento que consegue estabelecer essa composição, essa conscientização das partes, desse direito, desse dever de convívio, o processo não só ele anda e termina mais rápido, não só é bom para a gente, porque e para os advogados também, mas é bom para as partes. Tu está resolvendo ali as partes saem satisfeitas, muitas vezes, e tu não vai ter o reconflito. E no momento, às vezes, isso é muito rotineiro na questão de família. No momento que tu estabelece o juiz tem que dar ascendência, a gente está aqui para isso, é preparado para isso, mas eu estabelecer que horas o pai vai buscar, que horas o pai vai ter que ir buscar, visitar, ou a mãe, pode ter certeza. Isso vai virar um novo processo. Um novo processo. Daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 meses. Porque alguém está colocando um empecilho nisso. Então a conciliação é o melhor dos mundos. Tem que partir do diretor do fórum para organizar isso? Ou depende de outras partes? Na verdade, eu acho que a comarca, assim, eu estou chegando na comarca e ainda não assumi, mas pelo que eu sei, a gente tem um braço do que se chama de Sejusc, que não há um Sejusc oficializado, onde havia a servidora que fazia isso, foi a que foi embora, pelo que eu sei. O processo entra quando tem a possibilidade de conciliação e vai para esse setor de Sejusc e tu faz sessões de mediação. Às vezes não é uma só, às vezes é mais de uma. Salvo engano, a comarca é provida disso, né? O doutor Jonas, acho que acredito que pode falar até melhor que eu, mas eu tenho provida disso. Nas questões em que for possível a conciliação, a gente vai encaminhar para isso. Se o setor ainda existir, é óbvio que você é um entusiasta dele, tentar, até a minha ideia era transformar ele oficialmente num Sejusc, que a coisa formalizada ela anda melhor. E se não existir mais por algum motivo, porque a servidora se removeu, os outros não conseguiram ir, é tentar voltar com isso. Mas assim, no próprio processo, existe regramento legal da audiência de conciliação, que é um dos primeiros atos do processo, feito pelo próprio juiz. Isso a gente, via de regra, faz. Isso é importante também, né, para vocês que trabalham nisso, né?
para dar uma decisão mais rápida, né, Daniel? Sim, na verdade, assim, o cliente quando vem no escritório, né, ele vem com muita gana, né, e claro que o advogado também tem que fazer esse serviço de acalmar os ânimos, né, procurar resolver judicialmente em último caso e sempre tentar facilitar esse acordo, porque como o Dr. Tomás falou, né, numa sentença, com certeza as partes não vão ficar inteiramente satisfeitas. E numa negociação, você anima os ânimos, né, e consegue chegar num denominador comum. E a função também do advogado é explicar, olha, você vai querer continuar com essa discussão, né, ou vai querer não vai ceder em nada. Daqui a 1 ano, 2 anos, você vai estar em audiência de novo, vai ir para a sentença, você vai querer reviver essa situação, você tem condições emocionais para continuar assim. Vamos tentar resolver, acalmar os ânimos e chegar num meio comum para tentar resolver o processo. Né? Me parece que o caminho dessa conciliação é um caminho também para desafogar, né, o trabalho do fórum. Na verdade, eu me preocupo muito com a qualidade da prestação jurisdicional. O desafogar, ele tem que ser uma consequência do nosso trabalho bem feito. Não adianta a gente desafogar mal desafogado. Sim, de né? volta. Com um processo mal julgado, mal instruído, uma conciliação mal feita, porque isso vai nos dar retrabalho ali na frente. Nós vamos ter um processo de cumprimento, um descumprimento, no caso da sentença, e isso vai nos dar trabalho. Então, na verdade, o desafogar é uma palavra assim que eu não gosto. Eu gosto do desafogar com qualidade, com prestação jurisdicional bem feita, bem trabalhada, processo bem instruído, bem julgado, se for o caso. Essa é a minha ideia. Claro que a gente tem metas. Eu, por exemplo, é desafiador falar isso, eu estou falando em público, isso está gravado, isso vai... Tem testemunhas. Vão ter testemunhas, mas eu tenho uma meta em 2 anos de tentar baixar o acervo para cerca de 9 mil processos. Seria, assim, um mundo ideal, né? Tomara que eu consiga, não sei se eu vou conseguir. Mas isso tem que ser feito com qualidade. A gente não pode fazer isso atropelando o direito das pessoas, porque atrás de cada processo existem vidas. Tem vidas. Então a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade e muita qualidade. O Dr. Tomás, então, ele atendeu o nosso convite, veio aqui, porque ele tem uma disponibilidade de participar da comunidade, né? É sua característica, né? De estar presente, de estar aberto. As pessoas têm acesso ao juiz com facilidade lá no fórum, a partir da sua posse, Dr. Tomás? Sim, com certeza. Eu não estabeleço horário de atendimento, nem para parte, nem para advogado. A gente atende na medida do possível sempre. Vou ter uma pauta de audiência, o Dr. Jonas já está sabendo, bem extensa, né? E a gente vai atender conforme, pela manhã, nos intervalos das audiências, no final da tarde, início da tarde, a gente vai estar sempre disposto. Estou sempre aberto. Claro que não pode também abusar do direito, do direito, né? Com certeza. Mas assim, eu sou uma pessoa que, onde eu passei, já passei em 2 comarcas, nunca tive problema com atendimento de parte e de advogados, né? A gente sempre teve um relacionamento institucional muito próximo, muito salutar, que veio em benefício tanto do meu serviço, da minha prestação jurisdicional, quanto do serviço dos advogados. E, em última análise, da sociedade, que é quem está buscando o nosso serviço, nossa prestação jurisdicional. Então, com certeza, as portas estarão sempre abertas do gabinete. Claro que a gente vai ter audiências, a gente tem sentenças para dar, despachos para proferir, mas eu sempre atendo. A prioridade é sempre atender na medida do possível. Muito bem. Daniel, suas disposições finais aí? Mais uma vez, quero agradecer ao Dr. Tomás por escolher a nossa cidade, nossa comarca, por nos atender. Estávamos precisando mesmo, né? E agradecer também essa disponibilidade, né? Porque é muito bom nós poder ter esse acesso. O Dr. Márcio também sempre é muito solícito, né? Muito aberto, era fácil acesso.
E é muito importante a gente ter esse diálogo para nós colocar os pontos de vista, né? Às vezes a gente vê assim que peticionando talvez não fique tão claro, e tendo uma proximidade assim com o magistrado com a comunidade, ele compreende também as necessidades da sociedade, né? E nós podendo acessar ali, conversar com o doutor, né? Também a gente pode trocar e refletir, ver qual que é o melhor denominador comum, porque a gente quer resolver as situações também, né? E muito obrigado ao pessoal aqui, né, da rádio por dar essa oportunidade de nós conversar. Por favor, doutor Tomás, suas disposições finais aí. Quero agradecer o espaço, dizer que estou à disposição sempre que precisarem de algum esclarecimento a respeito do nosso dia a dia, do fórum, sobre os serviços do Poder Judiciário. A gente está à disposição da imprensa, a gente está à disposição da comunidade. E agradecer por ter esse primeiro contato com a comunidade, com a sociedade. E o que eu posso prometer também é muita dedicação e muito trabalho. Isso não vai faltar, com certeza. A gente teve uma ideia aqui de como a personalidade do Dr. Tomás, né, de quanto ele vai estar disponível e se propondo já vir aqui, sem assumir, já estar aqui, né, falando conosco, falando com você que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Muito obrigado pela sua participação aqui, por ter aceito o convite, Dr. Jonas, por ter intermediado, mais uma vez, obrigada, e é uma satisfação muito grande nós abordarmos esse assunto aqui, que é relevante. Digamos que estamos tratando de pelo menos 12 mil pessoas envolvidas, né? São 24 mil pessoas, né, que têm interesse, que no fórum do TikTok, né, que no mínimo, né, 24 mil pessoas estão sendo afetadas por esse trabalho do Dr. Tomás, que começa a partir do dia 16 de janeiro de 2023. Muito obrigada. Obrigado.